Vidas negras importam. Busão, Débora Medeiros de Andrade. Sentada, olhando para fora, para o vermelho, branco. Três moleques pretos de costas, mão nas costas, costas nuas, olhos, cabeça baixa, pé descalço, brancas fardadas, vasculhando seus corpos, não se sabe o que. Mostra uma barraca de pipoca, doce, salgado e batata frita, das onduladas, não é isso aqui. E outra sem ranho. Homem com pelo nas mãos, tão branco quanto a sua cabeça, olhos tristes. Tem troco para 10? Eu só queria voltar para casa. De pé, olhando para fora da janela suja, outro ônibus parado na via contrária, com viatura na frente. No chão, dava para ver, mesmo no escuro, um corpo vestido de prata, com um frango ao forno, envolvido em papel alumínio. Poucos metros depois, atrás do ônibus, buzina e xingamento. Busão, Débora Medeiros de Andrade. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Hoje nós estamos fazendo Estante Preta, nota de esclarecimento. Eu ofereço essa conversa para Esmeralda Ribeiro, para Débora Medeiros de Andrade, Carolina Paixão, Benedita Lopes. Quatro negras escritoras. A gente vai falar de Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. E aí, a gente vai ter o prazer de conversar, de falar sobre Carolina Maria de Jesus com Viviane Penha. Salve, Viviane! Bem-vinda, muito obrigado pela sua gentileza, querida. Olá, boa noite. É um prazer, quero te agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com você nesse programa tão importante e também sobre uma das nossas, no caso, que é para mim uma referência, que é Carolina Maria de Jesus. Assim. Hoje é muito, me custa muito, assim, é muito caro para mim, muito valioso estar falando sobre Carolina. Carolina no quarto de despejo, né? O meu está aqui, que eu não me desgrudo dele, já foram várias leituras sobre, com muitos olhares, e eu acredito que vai ser um papo bem bacana com você. Com certeza. Então, antes, né, para gente, caso alguém não saiba, mas vamos dar um apanhado de Carolina Maria de Jesus. Então, vamos imaginar Carolina Maria de Jesus. Ela nasceu em Sacramento em 14 de março de 1914, mesmo dia do Abdias do Nascimento. É lembrar? Ela lá em Sacramento, em Minas, Abdias do Nascimento em Franca, mas é sobre Carolina que a gente vai falar. Filha de negros, né, que migraram da cidade no início da atividade, migraram para lá no início das atividades pecuárias. Ela é oriunda de uma família humilde. Ela estudou pouco, né? A fala dela, né? Mas ela estudou em colégios importantes. E no início de 1923, então a gente está falando dela com 9 anos, ela foi matriculada nesse colégio, Allan Kardec, a primeira escola espírita ali da região. Então, é interessante a gente estar falando disso. Carolina começou a ser escritora no final, isso diz o Tom Farias, que ela começou a ser escritora em 1930, né? Nos anos de 1930, 1939. Então, ela com 15 anos, ela começou a escrever. Então, é interessante a gente lembrar para todos e todas que estão nos vendo que O Quarto Despejo foi a primeira obra, talvez, o primeiro livro dela publicado, mas ela já era uma escritora em que o Tom, né, traz que ela escreveu em vários jornais, né? E que a gente vai falar sobre essa Quarto Despejo. Mas uma coisa importante de falar, a importância do Quarto Despejo, né, que está fazendo mais ou menos 63 anos, é assim, ele foi traduzido, talvez esses dados sejam defasados, mas em mais de 13 línguas, vendido em 40 países. Só na noite de autógrafo, e nós que somos escritores e escritoras pretas, nós sabemos, numa noite de autógrafo, você escrever bem de 600 exemplares, né? Imagina, 600, Extraordinário. imagina, 600 exemplares é uma edição que a gente levaria 2 ou 3 anos para fazer, assim, pela, né, pela coisa. Primeira edição teve 10 mil exemplares, e até agora, mais ou menos,
100 mil exemplares. Também é importante lembrar que esse livro ele foi apresentado, partes dele, ou até a sua íntegra, em fascículos numa revista. Então, o público já sabia o que é, mas você imagina em 1960, década de 60, início de 60, no primeiro dia tinha mais de 600 pessoas na noite de autógrafo. Sim. Então, essa é a ideia do quarto de despejo de Carolina de Jesus. Terminando um pouco dela, falar um pouco de Carolina, que é importante, que ela não era só uma escritora de livros, ela escreveu textos, poemas, prosas, provérbios, pensamentos, textos teatrais e até também músicas, né? Ela gravou esse disco, Quarto de Despejo, com diversas músicas que a gente pode ouvir no YouTube. Agora é com você, Vi. Pode Belíssima começar. apresentação. Belíssima apresentação de Carolina, né, Plínio? Assim, eu quero começar primeiro, porque eu nem fiz isso, peço desculpas porque estou nervosa, me apresentando. Eu sou Viviane Penha, eu sou professora aqui no Rio de Janeiro, sou uma mulher preta, sou mãe, sou filha, e me tornei escritora também a partir dessa inspiração que Carolina trouxe. Carolina, junto com outras escritoras, me trouxeram essa inspiração que eu comecei a escrever também. E aí eu vou fazer rapidinho, Plínio, minha autodescrição, tá? Eu sou uma mulher preta, não retinta, estou usando uma blusa de um ombro só rosa pink, um batom vermelho, eu uso tranças castanho médio, e atrás de mim tem uma estante com livros e dá para ver mais ou menos a porta da minha casa. Então, falar de Carolina, Plínio. Carolina, ela traz tanta coisa, ela desperta tanta coisa dentro da gente. O meu encontro com Carolina aconteceu a partir de um curso que eu fiz de relações étnico-raciais, onde o livro dela foi citado, né, porque ele está sempre assim, como um dos mais importantes para a gente ler. E quando eu comecei a ler Quarto de Despejo, acredito que como muitas pessoas também, com a referência de que ela era uma favelada, que ela era uma catadora de papel. E aí, quando eu comecei a ler Carolina, eu não conseguia enxergar essa favelada, eu não conseguia ver essa catadora de papel, eu só via uma mulher inteligentíssima, uma mulher, naquela época não existia esse termo, mas ela já era empoderada, hoje Carolina é temporal, e que escreveu um livro que quem olha com um olhar simplista parece ser apenas um diário, mas na verdade é um livro de várias denúncias, que toda vez que a gente vê, a gente descobre um viés novo em Carolina, e eu, como professora, fiquei muito instigada em saber como eu iria trabalhar Carolina, que eu poderia aplicar Carolina nas minhas práticas na educação antirracista, até porque ninguém me tira da cabeça que Carolina é professora, é educadora, tem todo esse potencial presente no livro dela. Ela conta que a mãe dela queria que ela fosse professora e ela não quis. Existem relatos aí, registros que ela deixou uma carta pós-morte para a filha, pedindo para a filha se tornar professora, e hoje Vera é professora, né? Então, assim, há muita escrita da Carolina, a gente percebe essa intenção educativa e educacional que ela tem, esse olhar principalmente para as crianças, como eu sou professora das infâncias, eu também tenho esse olhar. E aí, dessa vez, com a nossa conversa, com seu convite, que eu já falei, te agradeço muito a oportunidade, estou muito feliz. Eu, hoje em dia, faço pesquisas e estou mergulhada aí no universo para poder entender um pouco desse mundo, da vida das mulheres pretas, né? Dessa solitude, da solidão que as mulheres pretas têm, principalmente das mães solos, provocada pela minha situação, que eu sou uma mãe solo, né? E aí despertei para essa questão dessa carga, dessa força toda que as pessoas colocam, esperam que a gente tenha, né, que as mães solos tenham, e aí a gente não pode ser fraca, a gente não pode demonstrar fraqueza, o tempo todo forte, a gente ganha aquele título que eu tenho pavor, que é o de guerreira, você é forte, e eu comecei a pensar nas lágrimas de Carolina. E comecei, aí reli o livro com esse olhar. E percebi que Carolina, embora ela cite muito choro, ela cita, inclusive, uma sensação de, que a gente hoje pode dizer,
de depressão, porque ela cita o suicídio, a intenção do suicídio algumas vezes, porém ela não cita o choro em si, o derramar de lágrimas de Carolina. Só que o derramar de lágrimas de Carolina, as lágrimas de Carolina, vêm em forma de palavras, é a escrita dela. A gente percebe no livro que toda vez que Carolina está triste, ela relata, né? Estou nervosa, estou triste, estou com raiva, ela escreve. Ela está sempre escrevendo. Então, assim, a gente sabe que esse ato de chorar, de colocar para fora, de deixar mesmo o corpo desaguar, é importante, até para o nosso emocional, para a nossa saúde mental. Mas para a Carolina, ela demonstrava isso através das palavras. E eu acho isso uma coisa assim belíssima, riquíssima. A gente não pode dizer que ela nunca chorou, né? Pelo menos em quarto de despejo, o ato de chorar com lágrimas saindo dos olhos não aparece, porém ela derrama tudo em palavras. Não, continue, querida. Continue, Ah, sim. continue. Essas pausas dramáticas não precisam. Você conversar, não, eu tenho oportunidade, de repente, se você quisesse fazer alguma colocação, se eu estiver falando alguma coisa que você não concorde, você pode ficar à vontade também. Não. Mas assim, mas esse é o meu olhar com o quarto de sobre o quarto de despejo. Por quê? Eu utilizo, antes de olhar dessa forma, quarto de despejo para fazer uma oficina, né? Eu faço encontros formativos com adolescentes, com adultos, com mulheres pretas, relacionados sempre à educação antirracista, às relações étnico-raciais, em escolas, quando me convidam assim, para fazer palestras. E aí eu criei uma oficina. O nome da oficina é Você Tem Fome de Quê? Porque a gente sabe que a fome é o eixo ali principal, né? É a mola que faz Carolina, o impulso que ela tem, ainda que seja um impulso sofrido, para escrever, né? Carolina, a fome está ali, é o marco da escrita dela, é a denúncia dela, né? Só que eu não enxergo a fome de Carolina apenas como uma fome de comida. Essa é a mais evidente, está ali. Mas quando a gente social, a gente percebe a fome de melhor moradia, de melhor educação para as crianças, ela cita muito isso. E aí eu comecei a pensar que fome que a gente sente, que fome a nossa gente preta sente, pessoas como Carolina, pessoas que eu acabo falando assim. E aí eu acabei pensando nessa fome num formato de ausência, e aí desenvolvi essa oficina assim. Olha, Plínio, eu vou dizer para você que eu realizo as oficinas com uma intenção de deixar essa pessoa, a pessoa que está ali ouvindo no momento, refletir sobre a força de Carolina, a fome, o que ela pode fazer para movimentar, para acabar com isso. Mas sempre quem sai muito mais tocada sou eu. A oficina sempre me afeta mais do que eu acho que eu consigo transmitir para as pessoas. Eu sempre tenho um retorno muito legal, positivo. Mas o que a gente lê, o que a gente vê, das pessoas denunciando, é assim, é como se fosse o grito de Carolina, é uma perpetuação do grito de Carolina, porque as pessoas citam justiça social, igualdade, né? E aí vai variando assim da faixa etária. Os adolescentes gostam de citar diálogo, citam mais afetos e tudo mais, e os adultos vêm com essa fala, assim, com essa escrita. Citam respeito também, oportunidades. Então, a gente vê que é tudo que Carolina, lá naquele tempo, já dizia para a gente, né? Então, assim, é uma oficina que eu gosto de fazer e que sempre traz um retorno muito bom e uma reflexão. Depois de tanto tempo, a gente ainda está vivendo o que Carolina já denunciava, né? Então, assim, o que que a gente pode fazer? O que que as pessoas estão ou não estão fazendo pelo nosso povo, pela população preta? Porque a gente vê que a gente é que está ainda na maior parcela de sofrimento, né? As mazelas maiores estão aí. O racismo está aí ainda matando os nossos jovens, que também é uma denúncia que ela faz. Ela não faz de forma tão evidenciada, mas isso aparece no livro dela, aparece em Quarto de Despejo. Então, assim, eu gosto de pensar, e aí despertei para essa questão agora das lágrimas,
e aí quero até inclusive escrever sobre isso, de saber assim, de colocar, estou até pensando em uma outra prática pedagógica, em colocar, como é que a gente coloca isso para fora, né? Já que a gente não pode chorar, já que a gente precisa ser essa mulher forte, porque na verdade a gente sabe e não deveria saber, mas é o que acontece, que o nosso choro, às vezes, ele não é nem validado, né? A gente sabe que a mulher preta, a mulher, aqui a mãe solo, às vezes o choro dela não é validado. Assim, a gente tem também esse universo de invisibilidade que a gente sofre, do calar também, né? De que a gente não tem, não pode falar sobre os nossos sentimentos. Então, assim, de que forma que a gente pode chorar também? Eu estou pensando já em uma outra prática para colocar essa minha visão. Não, e isso é para lá de interessante. E a gente já teve, né? Com a Vivian, contar para todos, né? Para saber. A Vivian foi muito gentil nessa conversa, porque a gente já está discutindo essa gravação há uns 2, 3 dias. E ela colocando essa questão que eu acho importante e necessária, né? Não pode não acho. É importante. Por quê? E aí trazendo coisas e vamos dividir aqui. Uma coisa que eu Sim, conquistei com essa questão da Caroline é assim, como nós pretos e pretas escrevemos o que nos incomoda, né? O que nos incomoda, Carolina também escreveu. Então ela escreveu sobre isso. Eu tenho também uma leitura que ela tem uma questão intencional. Então, tem uma questão da intenção dela, e principalmente agora, quando a gente, daqui a pouco, vamos estar lendo na íntegra esse diário dela, né, que uma editora vai está colocar. fazendo, vai trazer esse diário na íntegra, não esse editado, né, pelo pessoal, a gente vai entender essa intenção, porque a Carolina, assim, e aí eu parto desse princípio, ela querendo ser escritora, ela tinha uma intenção com esse livro. Era um desabafo? Sim. Era uma questão? Sim. Era uma denúncia? Sim. Denúncia para quem? Para quem fosse ler. Então, ela tem, né, como nós escritores, a gente imagina o nosso leitor. Ela imaginou o leitor dela e que incomodar esse leitor. Tanto é que ela incomodou. Com isso aqui, ela incomodou muito, muito. E a gente imaginar também em que momento isso está acontecendo com a Carolina de Jesus. Haviam outros escritores negros, né? Não era a única, mas era uma que publicou muito e que não teve, né, um movimento negro nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos falando da Carolina, de 60 até meados de 70, ou até 77, quando ela faleceu, o movimento negro estava extremamente estagnado, né, parado, né, ou desmobilizado, né, não tinha essa questão. Estou falando isso como história, posso estar completamente errado, porque eu era criança, então não lembro com, com, com né, bem escurecido. Mas ela era uma voz que incomodava, né, os donos. Então, voltando, ela tinha uma intenção. Então, nós temos aqui, eu vejo que a gente tem nesse livro três Carolinas. A Carolina narradora, até mais, eu acho. Mas temos uma Carolina que narra a história, que ela tem uma intenção de narrar, ela escolhe aquilo do dia para narrar. Tem a Carolina escritora e tem a Carolina personagem que traz. Então, e isso é muito vivo. Isso é. Porque uma das brigas maiores que houve é entender que a Carolina Maria de Jesus fez uma literatura negra brasileira. E não era uma literatura de denúncia, um livro memorial, era uma literatura importante. Tanto é que estamos aqui conversando com ela É. 63 anos depois. Essa é uma visão minha, assim, dela. E aí, assim, ela tem essa intenção, ela traz ela fala disso, fala que também não quer se relacionar, tem aquele seu Manuel, né, que não quer se relacionar com o seu Manuel, porque ele não ia aguentar uma mulher aqui, né? Isso é interessante, Eu né? adoro Isso, essa parte, tá? hã?
Eu adoro essa parte. Não é? Isso é muito interessante. Agora esse recado que ela deixa para a gente, assim, é importante também, assim, quando a gente tem essa visão a partir do olhar de mulher para a Carolina, que ela também tem esse papel, que também é um papel que às vezes as pessoas tentam apagar ou invisibilizar das mulheres pretas, mas ela existe, e isso fica ali evidenciado no livro, que realmente, como você citou, com esse relacionamento do senhor Manuel. Ela diz que ela não quer, mas aí o que é interessante é que ela também não rejeita ele, né? Porque ela tem assim, o papel dela, não é vou nem dizer necessidade, porque não sei só a vontade, o desejo ainda existe em Carolina, né? E ela fica ali vivendo a parte, digamos assim, que ela quer viver, mas ela não quer como marido, até porque eu vejo, como você está colocando aí ela como narradora de uma história, eu acho que ela tinha, assim, ela tinha essa narrativa intencional de mostrar quando ela narra ali aqueles pontos da favela, né? Quando ela vai pontuando ali aquelas mulheres da favela, que também é uma forma de dar um recado de quem ela é, quando ela aponta as mulheres que apanham, as mulheres que têm que ir para a rua trabalhar, os maridos ficam bebendo. Então, ela, tipo assim, ó, tá vendo por que que eu não quero ter esse relacionamento, eu não quero ter esse casamento? Porque a realidade de nós, mulheres pretas, é essa. Eu sei que eu posso até estar sendo assim, muito enfática nessa questão de mulheres pretas, mas é porque eu te falei, nesse momento da minha vida, eu estou mergulhada nesse universo, tanto assim para a minha pesquisa, quanto mesmo como mulher para entender, né? E avançar, e ajudar, e colocar deixar aí alguma coisa, de repente, como um escrito, um texto, um livro, não sei, já estou dando um spoiler. Opa, é Para isso que a mesmo. gente para que a gente possa fazer esse movimento de ainda de denúncia que a Carolina está colocando, mas de transformação também, né? Eu gosto muito quando você traz a questão, a sua fala, de que a gente escreve o que a gente está sentindo, a gente lê, porque assim, anos depois a gente tem aí Conceição maravilhosa, Conceição Evaristo, dando nome a essa escrita de Carolina, né? Hoje a gente pode dizer que a gente tem escrevivência, que a gente faz escrevivência. Mas a Carolina já fazia isso há muito tempo, né? A Sim. Conceição, belíssimamente, vamos dizer assim, né? De uma forma muito bela, veio e conceituou isso. Mas realmente é isso, é colocar o que a gente sente. E eu sinto em Carolina, como eu te falei, pode ser uma questão minha, porque Carolina é uma inspiração. Eu converso com ela, gente, não é coisa da minha cabeça, não, é sério. Eu troco o maior papo com Carolina para tentar entender o que ela faria em determinadas situações, porque eu sinto muito essa intenção educacional, essa questão pedagógica da Carolina, que ela quer deixar alguma coisa ali com o que ela fala. Ela, o tempo todo ela fala que a fome, a fome dela ela não querer estar sentindo, a fome física, que aquilo não é legal. Então, ela está colocando ali para as pessoas que é preciso fazer um movimento ou fazer algo para que se modifique isso. Já que ela cobra tanto dos políticos, né? Dos quem comanda o nosso país, comandava na época, e nada foi feito, e a gente está aí vivendo a mesma coisa parecida, né? O mesmo momento. Sim, isso que é triste, né? A gente está vivendo a mesma coisa parecida. Quer dizer, a gente foi para a Lua, voltou, tem internet, essa coisa toda, É, mas a fome continua a mesma. A questão da pele continua a mesma ou pior, né? Então, é essa questão. E é isso, porque assim, ela tem uma intenção. A Carolina teve, quando escreveu o quadro de Espelho, de fazer aquela situação. Porque essa questão do diário vendo, estudando depois, ele sempre existiu, sempre tem. Já falei algumas vezes, por exemplo, estão fazendo todo um estudo arqueológico, né, arqueológico dessa questão da literatura, e que estão descobrindo muitas famílias pretas dos diários. Esses diários de alguns, eles relatavam que João tinha nascido, então acaba sendo testemunhos que existiam. Então, essa ideia de escrever já existia antes, né? É óbvio. Existia antes essa questão da Carolina. A Carolina é a primeira. E a partir de Carolina, né, aí espalhou muitas e muitos de nós escrevemos diários por conta da é. Carolina, né? Quer Confesso dizer, para você que eu escrevi. né? Escrevi diário na adolescência também, acredito que, sim, se for, eu ainda tenho alguns,
se eu for revisitar, provavelmente ali eu vou ler as minhas dores, né, as minhas angústias, vou ler o que a gente colocava, porque é o que a gente ainda está vivendo, porque a gente espera que as nossas próximas gerações não vivam mais, mas eu acho que ainda, mesmo com toda a esperança que eu tenho, ainda vai demorar um bocadinho para a gente conseguir ver essa justiça social que a gente tanto luta, Eu essa queria nessa equidade. encarnação, né? Eu queria pelo menos nessa encarnação que a gente vive. Essa é uma ideia, assim. Eu não, eu também queria, até porque, né, por conta Então, das crianças, do meu filho, eu queria que isso não acontecesse, mas eu não sei. Vamos beleza. orar mais, pedir mais para os orixás, para que a gente possa ter aí. Eu só acho assim, o meu contentamento, porque eu não posso dizer felicidade ainda, o meu contentamento é que a gente que está sendo mais visto, como você falou, né? As pessoas despertaram para o que, na verdade, é um ato racista, é um ato contra a população preta. Então, agora a gente pode falar mais, a gente pode discutir. O que eu acho que pode ser um movimento que, ainda que com lentidão, vai inibindo, né, as pessoas que cometem esse racismo de forma individual e vai fazendo a gente pensar no racismo estrutural, né, que aí tomou agora a vez, né, nesses últimos tempos, aí a gente está falando mais sobre isso, e quanto mais a gente fala, mais a gente discute e vai ampliando nossos horizontes, né? E aí eu volto para a questão de Carolina, que é justamente a questão de chorar, de transbordar através das palavras, assim. Eu estou muito com esse pensamento assim na minha cabeça, fixado, porque isso é muito rico. E acredito também que no tempo que a gente vive agora, a gente precisa colocar isso, no meu caso, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os alunos, para os estudantes que estão aí, porque com a internet a gente escreve cada vez menos, a gente interpreta cada vez menos. A gente, às vezes, acha que responder com 3 emojis, a gente já está dizendo o que a gente quer, né? E isso vai enfraquecendo e empobrecendo o nosso desejo, o que a gente quer, assim. Então, colocar para eles, já estou pensando na minha prática, tá? Essa questão de chorar através das palavras, eu acho que é uma coisa extremamente interessante e que, assim, como eu te falei, né, eu vejo a Carolina fazendo isso. E aí também fico pensando, né, por que será, já pensando nessa Carolina narradora que você traz, que ela nunca escreveu que ela chorou de verdade? Será que realmente foi intencional? Será que naquela época a Carolina já pensava ou já sabia dessa força que ela teria que demonstrar? Porque, inclusive, pode falar, desculpa. Eu não sei, eu não sei. Vejo uma coisa assim, vamos dividir um testemunho meu, né? Que tem muito hoje. Eu acho terrível, não é nisso, mas veja só. Eu acho terrível quando a gente vê uma reportagem de um racismo, um negro, uma negra, e aí é gravado esse negro, essa negra em prantos, falando: eu não esperava daquilo, eu não esperava que isso acontecesse. Desculpa, onde que foi? A questão toda é assim, a gente tem que ficar atento, a gente tem que esperar. É triste falar isso, mas a gente tem que esperar. Tem que falar para os seus neguinhos, eles têm que esperar, né? Não tem que querer, não tem que temer, mas tem Sim, que esperar. Tenho que falar para minha filha, tem que esperar. Eu tenho que tá atento quando eu abro a porta de casa, ou, né, eu tenho que esperar para poder reagir. Então, e aí eu tenho que preparar. Então, assim, lógico. E chorar na frente do cara que não humilhou, coisa, não precisa. Então, eu vejo essa questão e copiando, dessa formação que Carolina traz essa narradora que não chora, porque é isso, sabe assim? Para ele, a gente vai chorar, a gente tem que desaguar, como você falou lindamente, a gente tem que desaguar para refrigerar os nossos corpos e nossas almas, sim. mas na frente da luta, nega, você não dá para chorar. Não dá para chorar, não, porque o outro fortalece. A gente sabe, vai lá, chora no É, banheiro. Né? Então, eu fico imaginando essa questão dessa escrita da Carolina, essa intenção dessa Carolina. Eu acho que ela teve essa intenção. Não vou, né, no diário, eu não vou falar, chorei, não.
Tem um texto que ela fala que chora, que ela fala muito que Vera chora, outro chora, mas ela não. É. Eu me Então, mantenho. eu li com esse cuidado, assim, de marcar, até marquei todas as frases que aparecia, todas as vezes a palavra choro. Ela realmente coloca essa intenção de chorar. Só que a gente percebe também que muitas vezes ela relata que ela está sozinha, como todas as madrugadas que ela acordou para chorar escrevendo. Entende? Então, assim, ali era um momento que, se ela quisesse, ela poderia dizer: chorei, caiu lágrimas, do jeito que ela poderia falar, né? Não sei como, a forma poética e linda que é da forma que ela escrevia. Assim, mas assim, não tem. Eu até fiquei também curiosa, e vou fazer isso agora daqui para frente. Vou ler de novo Casa de Alvenaria para saber se lá existe isso, assim, porque a impressão que eu fiquei de Casa de Alvenaria, agora mudando um pouquinho de Quarto de Despejo, mas é uma como se fosse uma continuação, é que ela é muito mais triste lá do que em Quarto de Despejo. Sim. Inclusive, em Quarto de Despejo, a gente encontra uma Carolina feliz. Ela diz: hoje estou contente, ainda que o motivo seja a comida, mas tem. Hoje estou feliz, hoje acordei cantando. E tem uma coisa que eu acho fantástico, que eu acho até que a gente precisa pensar para a gente também na vida, é que ela tem uma passagem que ela fala que ela é como se a pessoa esperasse que ela iria reagir com raiva e ela não reage, aí ela fala assim: porque eu estou tentando melhorar meu espírito, tentando evoluir, alguma coisa assim. Aí eu fiquei pensando, cara, ela, com tudo que ela passava, ela ainda tinha essa questão dessa evolução, vamos colocar assim, né? Espiritual, desse cuidado com a saúde mental, com o emocional dela, de se fortalecer ainda mais e não se abalar a ponto de falar assim: ah, vou deixar por menos, não vou lá não, não Não. vou brigar. Ou falar, vou morder a orelha. Porque tem essa questão da Carolina, né? Essas intenções dela, assim. E cada leitura e cada conversa tem assim, ela teve uma intenção. Eu acho que nos outros, Carta de Despejo e Diário de Bitita, ela tem uma questão mais literária, ela fecha mais as histórias, essa história. E no Quarto de Despejo, a ideia é esse mesmo, né? A ideia é fazer essa o fechamento é toda essa história, todos os dias, assim. Isso vai trazendo. É, eu estou, confesso para você, ansiosa para ler essa versão que não vai ter cortes. Porque eu também, além assim, de ter essa intenção, que foi você, inclusive, nos nossos papos, que me despertou para isso, porque eu realmente, assim, de tanta admiração e tanta inspiração, eu não conseguia ver a Carolina dessa forma, mas confesso que, em parte, concordo com você. A gente sabe também que houve a intervenção aí da editora, do Aldário e tudo Rodário, mais, né? que ele conta. Inclusive, eu lembrei agora, nesse aqui que eu tenho, né, que já é uma revisão, uma reedição, ele conta ali no prefácio dele que a Carolina dava uma cor para a fome dela. A fome para a Carolina era amarela. Todas as vezes que ela sentia fome, ela via tudo amarelo. Inclusive, quando eu faço essa oficina, você tem fome de quê? As folhas e os cartazes que eu uso, intencionalmente, eles são amarelos, porque é a cor da fome da Carolina. E ele cita que ele tirou isso dos relatos. Ele tirou porque o amarelo aparecia muito. Então, assim, ele retirou para não ficar cansativo, né? Ele achou que a leitura ficaria cansativa, né? Pelos Não, entendimento dele, é dele, é. Mas o aí eu penso Odório assim, Dantas, por ele, ficaria só no quarto de é, despejo, depois ela ia catar papel, né? Tem essa questão. mais ou menos, que ele forçou, né, ela a fazer Nossa. ali, que ela queria, na verdade, colocar as poesias, publicar as poesias dela, e ela não conseguiu, né, fazer da forma com que ela queria. E aí eu fico pensando também, assim, o quanto também não tem a intenção dele, ou da editora, de fazer esse formato das datas, que as datas têm um espaço, assim, elas têm um período ali que tem um espaçamento maior. E eu, lendo com um pouco mais de cuidado, dessa vez eu fiz isso, eu percebi que ela vem, é como se fosse um roteiro mesmo de filme de novela. Ela vem sofrendo, aí para o finalzinho do livro já aparece seu Manuel ali, para dar uma, né, uma
felicidade dela, e ela termina o livro mais ou menos assim, aparentando um pouco mais de felicidade, de contentamento, e aí o último data do livro é acordei e fui buscar água. Tipo assim, eu fiz tudo isso, mostrei toda essa Carolina maravilhosa para terminar o livro como ela, sendo uma mulher favelada, né, vivendo em condição de moradora de favela, e foi buscar água. Aí eu vejo uma intenção. Eu nunca tinha olhado da forma com que você colocou para mim nos nossos papos, com a intenção dela. Mas na intenção da edição eu percebi isso. Tipo assim, é como se ela desse aquela esperança, não, ela pode melhorar, ela pode ficar feliz, ela pode ajustar, ela pode ser feliz dentro da realidade dela, né? Que tem muito esse pensamento. Fica feliz aí na sua favela, na sua comunidade, não avança não. Né? A gente sabe que a branquitude está aí fazendo esse trabalho, não vem não. Então, assim, o livro passa um pouco dessa situação para depois dizer, ó, mas aí no dia 1º de janeiro, você acorda e vai buscar água. Isso é uma coisa também que vai ficar aqui como reflexão para que a Não, gente não. pense. É entender assim que se eles tinham uma intenção de acalmar, de ó, vamos fazer esse livro que vai ser importante, o Dário só queria que fizesse isso. Ah, vamos fazer esse livro que vai acalmar. Espia, todo mundo espia, fica, ai, tá, que bom, olha que triste, a gente foi ver, né? Aquela coisa foi olhar para a tristeza ali pelo vidro do carro. Só que a Carolina impressionou. Ela impressionou muito mais. Se ela impressionou a branquitude, ela fez um olhar negro, um destacar que também posso, né? Também posso escrever. Lógico, a gente já tinha seu Carlos Assunção, a gente já tinha Ruth Guimarães, a gente já tinha muitos negros escrevendo. Durante, tivemos duas mulheres que escreveram um livro, Afrofuturismo, tá? Mas a Carolina, ela foi uma coisa que chamou a muitos e a todos. Tanto é que um pouco mais, um pouco menos, um ano depois da morte dela, começou os Cadernos Negros, que é uma homenagem à Carolina, que é uma coisa que está aqui vinda criando. Então, teve muito, né? A Carolina, ela, se as editoras ou Audálio, sei lá também, né? Ele quis fazer, sabe, aquela desculpa, né? Aquela coisa assim, eu Sim, então vou pagar a prenda, né? Vou pagar é, a é, prenda, né? Paguei a prenda. É como hoje, Portugal pede desculpa. Meu, é, para, não, hoje já não dá mais desculpa, tem que fazer mais alguma coisa, né? isso é Então, verdade. só desculpa já não dá, né? Eu tô aprendendo, Não, não tá aprendendo, né? Tratar educadamente as pessoas, você aprende de sempre, não é que é questão. Sim, E aí foi, mas só que o efeito foi maior. E o efeito de quadro de despejo, eles não imaginavam que 60 anos depois nós teríamos 45 anos de Cadernos Negros, várias e várias escritoras falando da fome, né? De sim. Carolina falando assim que não queria ficar com o seu Manuel porque ele não ia aguentar alguém que aprendia, que sabia ler ou que acordava para ler, até Cristiane Sobral, né? Não vou mais lavar os pratos. Então a gente já tem, Aham, a gente já tem uma, sabe, turbilhão, uma onda preta, né? Graças a Carolina, que foi muito mais. é. Eu acho que um pouco dessa impressão também que ela deixou foi por conta dela se mostrar essa força, né? A branquitude, eu acho que na época tomou um susto, né? Porque o que esperava dela era que ela viesse relatando sempre um sofrimento, que ela não tivesse a inteligência dela, porque ela denuncia os políticos, ela tem coragem. Na verdade, Carolina traz isso assim. A coragem de escrever, a coragem de acordar às 4 da manhã, naquela condição ali que ela descreve a casa dela, e ela vai escrever. Então, isso é muito forte, isso desperta até, vamos dizer assim, né, uma invejinha na branquitude, que é tipo assim, ela Total, né? pensou bem. Total. Não. É, Bi, pensa só. O que a Carolina lançou e publicou, muito tempo depois, no mínimo 20 anos depois, um branco conseguiu equiparar. A gente tem, olhando a biografia de Carolina, de que Jorge Amado deixou ela e Vera na porta, né, por coisa assim. O que é, o biógrafo de Clarice Lispector morre, sabe? Então, não foi invejinha, querida, foi invejão.
Foi invejão. Pô, Inveja não é não, nem essa pouco. pessoa fica delicada. Ah, não, não precisa. Não, não Fica dá para ser com a delicado, magnitude, assim. não dá. É, Teve inveja mesmo. então, traz essa inveja. E aí uma outra coisa também que eu li com mais atenção, dessa vez agora em Quarto de Despejo, é que ela também tem, assim, ela tentam, né, desumanizar ela com essa questão da invisibilidade de ela catar papel, às vezes ela ser xingada, ela não ser bem recebida. Tem aquele relato dela que ela entrou descalço no elevador e ela mesma reconhece que ela não estava vestida para estar ali naquele espaço e tudo mais. Só que aí vem também a questão que eu me atentei, quando ela tem ali aquele pequeno relacionamentozinho ali com o cigano. Você lembra dessa parte? Porque aí o que é interessante é que ela desperta, ela dá a entender que ela está apaixonada por ele. Então, tipo assim, ó, ainda existe aqui um sentimento bom, ainda existe essa possibilidade. E o que eu acho interessante é a retribuição, né? Que ele, a reciprocidade dele, assim, que ele teve esse interesse nela. Então, aí, ô Plínio, eu vou te falar uma coisa. Eu viajo muito quando eu leio Carolina. Sério, assim, porque eu acho fantástico que só pelo relato dela como a gente consegue imaginar, se, né, materializar, embora a gente tenha as fotos, mas eu não estou dizendo só da figura física, eu estou dizendo da energia de Carolina, né? O quanto ela conseguia encantar essas pessoas que estavam ao redor dela, mesmo com essa aparência dela, mas com essa energia. Então, eu acho Carolina uma mulher enérgica, assim, eu acho ela aquela pessoa que cheguei, sabe? Aquela pessoa que chega assim no ambiente e fala assim, cheguei, eu estou aqui. E está até hoje, né? A gente está aqui falando sobre ela, né? Eu Total, acho. total. É, Vou pedir licença para você para a gente falar um pouco mais, mostrar alguma coisa, um pouco mais de Carolina, principalmente a carinha dela, sim, e você vai comentando, querida. Por favor. Um momento sim. é uma frase que aí fiquei pensando nela, é essa frase aqui que ela destaca, né? Quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Tem pessoas que, quando estão nervosas, xingam ou pensam na morte como solução. Sim, Eu escrevi o meu diário. Isso eu acho muito, muito é, legal dela, assim. Outra questão, assim, é uma que a gente vive hoje, né? Não digam que fui do rebotalho, que vivia à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas sempre fui preterida. Digam para o brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar a editora. Que é uma coisa que sim, nós vivemos, assim. As é, editoras, com tudo que Carolina, Carlos Assunção, Sobral, Ruth fazem, eles preterem, né? Os autores negros. Eles sim. não preterem. Eu até vou dar como você falou, um spoiler, né? Por exemplo, Ah, se algum interessado tiver, né, nós temos aqui. Tá, há um ano nós estamos fazendo um livro que chama Entre Urum e Aie, falando sobre Carolina e, né, ah, o sim. Abdias do Nascimento. Então, temos contos, esses contos falando. Então, a gente tem, Aham, né, em busca de uma editora. Já apareceram algumas brancas editoras que nos deram uns brancos, né, arrastapé, mas assim a gente já não quer. Quer parceiro, quer sim, coisas inteligentes. Mas, por exemplo, esse é uma coisa que a gente vive lá. E a Carolina é, está falando isso no momento antes de existir essa ideia das editoras profissionais, né? Tivemos depois sim, de Carolina, e graças a Carolina, um, um avanço nessa questão da industrialização das editoras, né? Foi vendo sim, assim, mesmo fizemos, e até hoje não querem, né? Somos sim. 56% e somos preteridos, né? É. Preteridos. E aí, assim, eu continuo com esse meu olhar de encantamento sobre Carolina, e relacionado a essa questão da editora, que ela busca as editoras fora do país. Ela manda os escritos dela, porque eu acredito assim que ela confiava tanto nos escritos dela, ela tinha tanto essa vontade mesmo, ela sabia que isso iria acontecer, que ela busca, quando ela disse assim, eu fui no correio buscar os cadernos Oi? que voltaram, e ela foi para... Oi. Oi, travou a sua imagem, me perdoa. Repete de novo, por gentileza.
Eu peço desculpa que a gente tive um problema aqui, internet, cai a coisa, São Paulo sabe como que é. Aí travou um pouco, assim. Vi, continue falando. Você está falando que a Carolina confiava tanto na escrita dela que mandava para as editoras de fora. Fora do país, porque ela queria mesmo que fosse publicado. E ela também foi preterida, né? Os cadernos voltaram, assim, tem esse dia de registro no quarto de despejo, em que ela diz que vai ter que ter dinheiro para ir no correio buscar os cadernos. Assim. Então, assim, a realidade daquela época, e ainda acontece, como você citou aí, né? De a gente ainda ser preterido, né? Mas a gente continua. E não, além do que aqui, uma coisa que não tinha no Brasil, infelizmente, do tamanho que ele era, ele não tinha um parque gráfico. Né? Na América Latina não tinha Sim, parque gráfico, tanto é que anos depois o colombiano Garcia Marques foi publicar o livro dele na Argentina. Né? Então, sim. é essa questão do. Porque existe hoje um parque gráfico, existe toda uma questão gráfica, né? Que as editoras ficam tentando fazer roubar todas essas coisas. Mas continue, querida, por favor. Não, é porque a gente estava comentando as frases de Carolina, né? Então, Então, assim, você tem outra, que eu quero ver se você vai tem, trazer aqui, eu gosto. tem essa questão, essas imagens da Carolina, que é para lá de importante dessa fase. Eu acho que não tenho mais, não. Só tem esse pedido para. Não? Não tenho, não E- tenho. Mas tem essa Então, eu questão. posso falar Por favor. uma que eu gosto dela, que ela diz, diz-lhes que eu tenho sorte, e eu digo-lhes, eu tenho audácia. Eu acho assim, isso uma coisa fortíssima, porque Carolina sabia que, como mulher preta, ela não tinha sorte nenhuma. Ela até poderia ter, mas a sorte não ia adiantar muito. Então, assim, então ela preferia ter audácia. E eu acho uma palavra assim, além de ser bonita, né, sonoramente, de você falar audácia, ela é muito forte, porque é isso, a gente precisa ir além. A gente tem que fazer o que ninguém faz. A gente tem que ter essa ousadia, tem que ter essa coragem, esse renovar de ânimo, né? Hoje eu não deu nessa editora, mas eu vou para a próxima. Não gostei dessa proposta, eu vou para a próxima. Ou eu Meu vou texto fazer não o foi para. mesmo, ou eu vou fazer o É, mesmo. Né? Porque, tem porque também. se a gente for pensar, é o que fez. O Audálio Dantas estava lá na favela, ele não era o repórter principal, ele estava na favela. Foi falar para Carolina. O que a Carolina fez? Primeira coisa, ela mostrou os livros dela. Por quê? Ela já tinha Sim, publicado, o Tom fala, ela já tinha publicado em vários jornais antes. Então, ela já tinha experiência de publicar. Então, o que ela aproveitou? Jornalista, tá, você quer saber? Ela mostrou tudo, ela já abalou. Ela mostrou todas as coisas. Então, assim, a Audálio Dantas não descobriu Carolina. Carolina que descobriu Audálio não, Dantas. Carolina que descobriu isso é Audálio Dantas. verdade. E ela mostrou, porque E sorte que ele teve, né? Ele teve sorte. ele teve sorte. Porque foi isso, Ele foi, teve. foi, foi essa situação. Essa audácia que ela teve de aproveitar, de falar com a editora, de falar lá, de trazer, ó, tenho todos esses escritos aqui. Você topa? Tanto é que está numa É, disputa com a família, né? A família do Audálio Dantas tem vários livros ainda que precisam devolver para Carolina, devolver né, para que é, todas e todos nós possamos ler. Então, sim, ela tinha essa intenção, ela tinha essa atenção, né? Essa intensidade. Que acontece isso, a gente desanima, vai fazer, você pega um outro caminho. Ela desistiu da ideia da editora para o quadro de despejo, mas os outros ela bancou. Tanto é sim. que depois do Diário de Pitita ela topou entregar para outrem. Então ele foi publicado fora antes, pós-mortem, né? Depois dela morrer. Então isso que tem a Carolina. Então essa É. intensidade que você falou, ela tem. É, e aí também gosto muito dessa última foto que você colocou de Carolina, né? Bem bonita, assim, com Vamos esse vestido apresentar que outra vez. e já é quando ela já está fazendo as reuniões de autógrafo, as sessões de autógrafo, viajando pelo país, e ela tem essa energia, tem esse sorriso lindo que eu adoro, e eu acho que é a imagem que a gente tem que divulgar de Carolina, né? Como a gente estava conversando anteriormente, assim, Carolina não era aquela mulher do lenço na cabeça, aquilo ali era precisava usar até mesmo numa forma de proteção, assim, mas ela é essa Carolina, porque até hoje
quando a gente fala, quando a gente discute quarto de despejo, a gente encontra ainda algumas opiniões querendo deixá-la lá naquele espaço, né? Querendo, assim, comparar a Carolina, eu sei porque eu já passei, já vivi isso, com essa questão de dizer, ah, mas a favela venceu. Então, Carolina é favelada. Mas assim não é. Carolina, ela viveu em condição de favela, mas ela é essa mulher extraordinária que a gente ainda tem tanto a descobrir. Eu acho que Carolina, ela tem isso, assim, ela instiga isso da gente. Ah, eu vi por esse viés aqui, mas agora o que que a gente pode descobrir? Né? A Carolina, ela é tão maravilhosa que a gente consegue apresentar ela para as crianças pequenas. Eu já trabalhei com crianças de 4, 5 anos apresentando Carolina, assim, as crianças conseguem captar, conseguem entender ali o que ela está fazendo, a essência dela, né? Eu fui pela música, mas assim, ela conseguiu atingir. Então, olha só, o quanto isso é grandioso, né? O quanto isso, a gente ainda tem muitos papos sobre Quarto de Despejo, ou então outras obras dela. Com certeza, com certeza. Tem muitas conversas, muitas coisas para falar. Tem muitas coisas interessantes, né? Dessa, dessa ideia da Carolina, desse potencial dessa escrita da Carolina, né? Com todas essas outras coisas. E aí, aproveitar, para quem está nos assistindo, participando, deixe seus comentários, por favor, né? Façam seus comentários, divulguem essa coisa, dê o curtir, por quê? Para essa conversa estar mais difundida, mais gente poder ouvir, né? Discordar, concordar, ampliar essa ideia. Porque Carolina não é una, né? Eu já falei de quatro Carolinas, mas Carolina é múltipla, né? Ela tem várias, e a leitura dela, e por isso eu vejo como literatura, ela tem várias camadas, vários olhares, vários, e com o passar do tempo a gente vai trazendo essa camada de onde a primeira camada é uma história, né, pungente, é uma história pungente intencional, a autora teve uma intenção, é uma história pungente intencional que a autora teve, que fala de mulheres de lá, daqui, das que foram e das que virão, é uma história pungente, intencional de mulheres que foram, que vão dizer. Tu vai criando e vai te descobrindo camadas. E como Carolina é uma escritora importante. Tanto é que tá por aí, indo e voltando. Inspirando várias outras, né? Então, gente, comenta mesmo, deixa lá, dê seu like, vou falar igual, dê seu like, comente. E assim, eu também quero, se você me permite, me colocar também um pouco agora, porque assim, eu estou me colocando muito do meu papel de escritora, admiradora de Carolina, que ela é uma inspiração, ela e muitas outras que a gente tem, assim, mas ela é uma das maiores para mim. Mas eu queria também colocar como professora agora, né? Dizer para os colegas, se estiverem assistindo, para quem for assistir, que Carolina ela é uma potência para as práticas pedagógicas. É possível, a partir de Carolina, como eu falei aqui agora, desde as crianças bem pequenas até os adultos, a gente trazer questões para a sala de aula, a partir da educação antirracista, né? Para quem tem aí esse compromisso com a educação antirracista, e trazê-la justamente com esse viés também de que é uma mulher preta. A gente precisa dar a voz, a gente precisa ver, enxergar essas mulheres pretas que têm tanto a dizer. Né? Se a gente for aí pelo pensamento da filosofia africana, dos valores civilizatórios, a gente sabe que a mulher preta ela tinha muito esse poder, muito esse lugar de fala, de ser sábia, e todo mundo parava para ouvir, né? Está um pouco esquecido, a gente não utiliza aqui dessa forma que a gente foi colonizado, digamos assim, mas é importante que a gente, dentro da educação antirracista, enquanto professores, educadores, pesquisadores também, a gente pense nesse sentido, nesse movimento de trazer Carolina como essa escritora que você citou aí, como essa intencionalidade, mas também como uma mulher preta, ela era uma mulher preta que ela se posicionava, a gente precisa fazer isso também. Não, com certeza mesmo precisamos e vamos fazer essa história toda. Vou pedir uma licença para você também, para a gente fazer essa questão dessa, né? Nós estamos lá no nosso esclarecimento, assine o canal, dê seu like, né? Dê o seu, né? Importante, viva a literatura e, né? Relembrando, né? Sugestões de ver no canal. Lembrando que essa conversa eu ofereci para Esmeralda Ribeiro,
Cadernos Negros, Débora Medeiros de Andrade, Preto Encontro Jovens, Carolina Paixão e Benedita Lopes. E aí eu sugiro que assistam, né? Tá toda indicação, né, nos comentários, né, na descrição, uma conversa importante que nós tivemos com a Benedita Lopes, que também fala disso, que também fala de estar, dessa questão da mulher negra, do movimento, né? Os Cadernos Negros, do ser escritora preta no Brasil. Essa é muito importante. E é isso, querida. Sim, A nossa conversa muito produtiva, com gosto de quero sim. mais e que vai ter mais. É só É. vamos ver, né? Eu Vamos fiquei ver. com esse gostinho. Lógico, vamos conversar, vamos trazer mais coisas. Eu vou provocar e querendo me provoque para, queria conversar com você e com mais gente, a gente conversar sobre Diário de Bitita, Provérbios, ou falar da influência de Carolina, ou falar de uma outra escritora. Tragam sugestões para a gente fazer, sempre sugestões é bom. Um prazer conhecê-la. Vou trazer. Agradeço a gentileza, a sua predisposição de estar aí fazendo essa coisa, porque foi nisso. E muito obrigado. Agradeço, querido. Eu quero agradecer também, agradecer a você a oportunidade, a gentileza. Foi uma honra te conhecer, poder estar aqui falando de Carolina. Agradecer a quem vai assistir e dizer que a gente precisa sim ter esse papo, enaltecer o nosso povo, nossos escritores, a nós também, né? Podemos discutir um dia nossos textos, quem sabe, e dizer que você pode contar comigo. Quero estar aqui. Também vamos fazer as coisas. Obrigado, querida. Agradeço. Obrigada. Tchau. Até. É.